Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Josi e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje eu trouxe uma ideia super legal de caixa organizadora, porque eu sei que vocês gostam bastante. E para montar essa caixa eu comecei cortando 2 pedaços de papelão com 22 centímetros de comprimento por 18 centímetros de largura, que é a lateral menor da nossa caixa. Também cortei mais 2 pedaços de papelão com 28 centímetros de comprimento por 18 centímetros de largura, que são as laterais maiores da nossa caixa. Então, a gente está montando uma caixa retangular. E mais um pedaço de papelão com 28,5 centímetros de comprimento e 22,5 centímetros de largura para fazermos o fundo da caixa. Reparem que eu deixei meio centímetro a mais, tanto para a lateral maior quanto para a lateral menor da caixa. Para montar a caixa, eu vou utilizar a cola quente e eu fiz de uma maneira bem simples. Eu comecei por um dos pedaços de papelão da lateral menor, passei a cola na ponta e colei o pedaço de papelão da lateral maior bem ali na pontinha. É importante que fique bem na pontinha e bem retinho para sua caixa não ficar torta no final. E fui fazendo assim até fechar toda a lateral da caixa, passando a cola quente na pontinha do papelão e intercalando por uma lateral menor e outra maior. Com a lateral da caixa montada, é só colar o fundo da caixa. Como nós deixamos meio centímetro a mais, tanto para a lateral maior quanto para a lateral menor, ele vai encaixar perfeitamente ali no fundo, porque esse meio centímetro é como se ele representasse a espessura do papelão, assim não fica nenhuma frestinha. Quando eu monto a caixa, eu sempre gosto de passar a fita crepe em todas as laterais e também no fundo da caixa, porque assim ela vai ficar bem mais resistente. Então, em todos os locais que eu colei com a cola quente, que eu uni um pedaço no outro com a cola quente, eu coloco a fita crepe, para poder ficar resistente e não correr o risco de abrir com o tempo. Eu também coloco a fita crepe ali na boca da caixa. A parte de dentro da caixa eu vou encapar utilizando esse tecido marrom e eu cortei ele com 4 centímetros maior que a altura da caixa. Como a nossa caixa tem 18 centímetros de altura, eu cortei ele com 22 centímetros. Assim vai sobrar 2 centímetros para a boca da caixa e 2 centímetros lá no fundo. Como esse tecido é o Oxford, eu vou usar a cola de silicone fria para poder colar ele aqui, porque com a cola branca ele não adere muito bem à caixa. Eu comecei passando a cola de silicone uns 2 centímetros abaixo da boca da caixa do lado de fora, conforme vocês estão vendo aí no vídeo, e espalhei essa cola muito bem com o pincel. Depois, foi só ir colocando o tecido com o lado certo para fora, ali em cima da cola. Fiz isso por toda a lateral da caixa até unir uma ponta na outra. Reparem que nesse projeto eu comecei colando o tecido ali no meio da caixa, da lateral maior, Mas você também pode começar colando o tecido na quina da caixa. Depois, foi só virar o tecido para o lado de dentro. Como eu queria que esse tecido ele ficasse grudadinho ali na parte de dentro da caixa também, eu coloquei cola na lateral interna da caixa, espalhei essa cola muito bem com o pincel, ali do lado de dentro, e depois foi só ir ajeitando o tecido. Essa parte ela dá um pouquinho de trabalho, ainda mais com o Oxford, que ele é um tecido mais grossinho, Então você tem que ir ajeitando ele ali muito bem, passando bem a mão para poder tirar as bolhas e para ele não ficar acumulado em uma parte só. Então dá um pouquinho de trabalho, mas só ir ajeitando bem que o acabamento fica legal. Depois é só você unir as duas pontas do tecido, utilizando também a cola. Neste caso, eu estou trabalhando com a cola de silicone fria, então eu uni as duas partes do tecido com a cola de silicone fria. Para o fundo da caixa, eu cortei um pedaço de tecido com 2 centímetros maior que cada lateral da caixa. Então, como a minha caixa ela tem 28 por 22 centímetros, eu cortei o tecido com 32 por 26 centímetros. Assim, sobrou 2 centímetros ali para cada lateral da caixa.
Passei a cola de silicone no fundo da caixa, espalhei bem com o pincel e colei o tecido ali centralizado. Depois foi só virar o excesso de tecido para a lateral da caixa. Reparem que eu comecei pelas laterais maiores, então virei o tecido ali, fiz um corte na quina da caixa, um corte no tecido, né? Na quina da caixa, virei o excesso de tecido que vinha da lateral maior, colei esse excesso de tecido primeiro e depois eu colei o excesso de tecido, né, que a gente deixou da lateral menor. Assim o acabamento fica bem legal e não fica nenhum monte de tecido ali num lugar só. Para o fundo interno da caixa, eu cortei um pedaço de papelão com as medidas do fundo da caixa, ou seja, 28 por 22 centímetros, e encapei esse pedaço de papelão também com o tecido marrom. Eu cortei o tecido com 2 centímetros a mais que cada lateral, então são as mesmas medidas lá do outro tecido, 32 por 26 centímetros. Passei cola em um dos lados do papelão, colei o tecido ali, esticando bem para não ficar nenhuma bolha. E depois eu virei o excesso de tecido para o outro lado. Feito isso, é só você colar esse pedaço de papelão lá no fundo da caixa. Para colar, neste caso, eu estou utilizando a cola quente, porque ela cola mais rápido. Reparem que o pedaço de papelão, ele vai entrar bem justinho ali dentro da caixa, e eu gosto bastante de quando isso acontece, porque o acabamento ele fica certinho, né? Não fica nenhuma falta ou excesso de tecido lá no fundo. Para decorar a lateral da caixa, eu vou usar a técnica do papelão ondulado. Você consegue comprar esse papelão ondulado em papelaria, ou você pode utilizar a técnica que eu vou te ensinar aqui agora. Eu cortei um pedaço de papelão com 18 centímetros de largura e 100 centímetros de comprimento. Então, ele vai cobrir toda a lateral ali da nossa caixa. Como nós vamos usar a parte ondulada do papelão, e o papelão ele tem 3 camadas, uma lisa, uma ondulada e uma lisa. Então, a gente precisa retirar uma dessas camadas lisas do papelão. E a melhor forma que a gente tem de fazer isso é umedecendo essa camada lisa que a gente quer retirar. Então, eu peguei um paninho úmido, fui passando ele ali na camada lisa que eu quero retirar e depois eu fui puxando ela. Reparem que no início dá um pouquinho de trabalho, né? Ele acaba indo rasgando. Eu fui puxando ali com a mão mesmo, mas você pode puxar até com a pontinha da tesoura. O importante é você ir umedecendo ela, que quanto mais úmida ela tiver, mais fácil ela vai sair. E também melhor fica a parte ondulada que você vai utilizar, né? Ela não amassa. Então, é só ir umedecendo e puxando essa camada com bastante paciência que você consegue chegar até o final. Reparem que à medida que eu fui puxando essa camada lisa, foi ficando alguns pedacinhos de papelão dela grudado ali na parte ondulada. Não tem problema, isso acontece mesmo. E para retirar esse excesso de papelão que ficou ali, é só você ir passando o paninho úmido que você utilizou, né, para umedecer a camada anterior, ali de forma bem leve. Não pressiona muito, porque senão você vai amassar o ondulado e depois não vai ficar com efeito legal. É só você ir passando de forma bem leve mesmo, que esses pedacinhos de papelão, eles vão saindo. Feito isso, é só você esperar o papelão secar e ele já vai estar pronto para você usar. Depois que o meu papelão secou, eu enrolei esse papelão ali para dar uma amaciada no papelão, né? Já que depois que ele seca, ele acaba endurecendo um pouco. Então, essa parte vai te ajudar depois a você colar ele lá na caixa. Antes de colar o papelão na caixa, eu vou amassar essas 2 primeiras carreirinhas que tem do ondulado e vou cortar essas 2 carreirinhas aqui. Eu cortei com a tesoura, mas você também pode cortar com o estilete. Assim, depois quando você for fechar o papel ondulado lá na caixa, o acabamento ele vai ficar melhor, né? Não vai ficar mais alto do que as outras partes. Depois que você cortou, é só você colar essa camada de papelão lá na caixa para poder decorar.
Eu comecei colando o papelão ondulado na mesma posição que eu comecei colando o tecido. E para colar eu utilizei a cola quente. Então eu passei bastante cola quente ali, principalmente nas beiradas, né? Que é onde fica mais visível, e fui apertando o papelão. É importante você apertar bem esse papelão ondulado na caixa para não ficar fresta, principalmente ali perto da boca da caixa. Então deixe bem grudadinho, conforme vocês estão vendo aí no vídeo, para o acabamento ficar legal. Depois que você colou a primeira parte, é só você seguir colando o restante. Lembrando sempre de pressionar bem esse papelão ondulado ali na caixa para ele ficar bem grudadinho e não acontecer de ficar nenhum buraco, né, entre o papelão e a caixa. Assim o acabamento da sua caixa vai ficar bem melhor. Cortei o excesso de papelão, né, que sobrou ali, e depois uni as duas pontas do papelão também com a cola quente. Assim já fica com acabamento bem legal, porém eu vou pintar essa parte aqui do papelão ondulado. Eu comecei fazendo uma marcação de 6 centímetros, né, posicionando a régua em relação à base da caixa. Fiz essa marcação por toda a caixa para poder facilitar na hora de colocar a fita crepe. E depois eu coloquei a fita crepe posicionando ali abaixo da marcação de 6 centímetros que eu havia feito. Como tem a marcação, assim a fita crepe ela vai ficar bem mais retinha, né? Eu vou pintar a caixa utilizando um tom de tinta mais claro acima da fita e um tom de tinta mais escuro abaixo da fita. Acima da fita eu vou pintar com a tinta na cor cogumelo, da marca Daiara. Então eu fui passando a tinta ali com o auxílio do pincel. Eu acredito que aqui passar a tinta com o rolinho não vai ser uma boa ideia, porque como o ondulado tem essas canaletas, né, no efeito dele, eu acho que o rolinho não vai entrar muito bem. Então eu aconselho fazer a pintura aqui com o pincel. Eu dei 2 demãos de tinta. Dei a primeira, esperei secar e dei a segunda demão. Depois que a tinta na cor cogumelo secou, eu reposicionei a fita crepe. Então, eu peguei a fita crepe que estava abaixo, né, da cor cogumelo e coloquei ela ali bem em cima da cor cogumelo, tentando colocar bem na divisa entre uma cor e outra, conforme vocês estão vendo aí no vídeo. E para a parte de baixo, eu vou pintar com uma cor mais escura. Eu utilizei o marrom escuro da Acrylex. Essa é uma tinta PVA. E fui pintando ali também com o pincel, tentando colocar o pincel um pouquinho abaixo da fita crepe para poder não ficar tão marcada ali a região entre uma cor e outra. Também dei 2 demãos com a tinta marrom. Dei a primeira demão, esperei secar e vim com a segunda demão. Feito isso, foi só retirar a fita crepe. Para proteger a peça e ela durar por mais tempo e a gente também poder limpar ela com um paninho úmido quando necessário, eu passei uma camada de verniz por toda a lateral da caixa. Então passei o verniz também utilizando o pincel e esperei secar.
E olha que legal que já tá a nossa caixa organizadora. Eu achei que essas duas cores ornaram tão bem, né? Ficou lindo. Como puxadores para essa caixa, eu coloquei um pedaço de couro, eu cortei ele com 17 centímetros. E para colar na caixa, eu contei 4 ondinhas da lateral e fiz uma marcação ali a 5 centímetros da boca da caixa. Fiz tanto de um lado quanto do outro. Eu coloquei os puxadores do lado da lateral menor da caixa. Para colar o puxador, eu utilizei a cola quente e coloquei ali cerca de 1,5 cm de cola quente e colei lá na marcação que a gente havia feito. Então, eles ficaram a 4 ondinhas da lateral da caixa e a 5 centímetros da boca da caixa. E como não pode faltar nos meus projetos, eu coloquei 4 taxinhas ali em cima do puxador, 2 de cada lado. A taxinha, além de dar um efeito lindo, também vai ajudar a fixar esse puxador ali na caixa. Coloquei o puxador dos dois lados da lateral menor da caixa. E esta foi a ideia de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, não se esqueça de deixar o seu like. Se você é novo por aqui, eu te convido a se inscrever no canal e a ativar as notificações para você ficar por dentro de tudo o que acontece por aqui. Até o próximo vídeo. Tchau!